E agora no programa A Hora do Rush, eu estou recebendo aqui o Pedro Aurélio, né? O Pedrinho da Madeirite, como é conhecido. O Pedrinho, ele é presidente da Associação Recreativa Esportiva Madeirite, que foi criado há muitos e muitos anos, né? Quando nós tínhamos aquela potência que era a indústria Madeirite aqui em Guarapuava, que gerava emprego e renda para o município. E claro que os funcionários tinham lá o seu lazer, né? E para praticar o lazer, um campo de futebol. E esse campo de futebol passou a ser chamado na época de estádio Rubem de Melo, em homenagem ao fundador aí da Madeirite, da empresa. Só que a empresa não existe mais, acabou a empresa. Uma série de problemas aconteceram ao longo desses muitos e muitos anos, mas o estádio permaneceu, onde se pratica o futebol. A equipe da Madeirite continua também com o mesmo nome, né? Disputando os campeonatos que são promovidos aqui em Guarapuava. E, infelizmente, alguns anos atrás, nós tivemos um caso muito triste, né? Que foi o falecimento do Mário. O Mário foi um dos jogadores, né, que impulsionou a Madeirite nos seus bons tempos. Ele praticou futebol ali a vida toda, né? Desde as categorias de base, mas infelizmente faleceu. E os integrantes da Associação da Madeirite, eles decidiram recentemente que iam mudar o nome do estádio para homenagear o Mário. E é justamente esse o motivo que nós convidamos o Pedrinho para vir aqui ao programa, para ele nos contar mais detalhes e nos falar a respeito dessa novidade. Pedro, muito agradecido pela sua visita. Uma boa tarde. Boa tarde, Tonico. Boa tarde a todos os teus ouvintes. Estamos aqui para esclarecer algumas informações em relação à Associação da Madeirite. Pedro, para começar a entrevista, primeiramente gostaríamos que você relembrasse, né, sobre o fato, né, que deixou todos nós muito tristes, porque o Mário era uma pessoa muito querida, né, todos gostavam dele, mas repentinamente o Mário nos deixou. O que aconteceu, Pedro? Só para relembrar. Infelizmente tivemos esse fato, vamos dizer assim, muito precoce em relação à vida, né? O Mário é uma pessoa considerada ainda muito jovem, pessoa dedicada ao esporte, dedicada à família, dedicada à comunidade, que fez muitos bons préstimos, né? E como você mesmo falou, infelizmente, muito precocemente, ele acabou vindo a falecer. E isso nos deixou muito transtornados, nós que convivíamos diariamente com ele, e acredito que toda a comunidade esportiva e a comunidade do bairro Boqueirão, a cidade de Guarapuava, sentiu muito essa perda do Mário. O Mário, ele teve um infarto, né, Pedro, aqui no centro de Guarapuava, né? Isso, Tonico. Ele teve um infarto fulminante, né? Ele estava junto com a esposa na ocasião, não me recordo agora bem quanto tempo já faz, mas foi um infarto fulminante que acabou culminando com a perda dele. E como o Mário dedicou sua vida também ao esporte, né? E sempre defendendo as cores da Madeirite, vocês que são integrantes da Associação Recreativa Esportiva Madeirite se reuniram recentemente e decidiram homenagear o Mário com o nome do estádio, que até então se chamava Estádio Rubem de Melo. Gostaríamos que você, Pedrinho, explicasse, né, sobre essa mudança. Tá, então vamos lá, Tonico. O nome Rubem de Melo, que era o nome anterior do estádio Rubem de Melo, ele é oriundo da fundação da empresa da Indústrias Madeirite. Rubem de Melo foi um dos fundadores das Indústrias Madeirite na época, e quando foi criada a praça esportiva, o campo de futebol, e precisava dar uma nominação, deram em homenagem ao proprietário e fundador da Madeirite. Isso há muitos anos, foi nos meados de 1952 aproximadamente, onde teve a fundação da empresa, e a associação foi criada em 1955 e já recebeu o nome de Rubem de Melo em homenagem ao fundador da empresa. Posteriormente ela se manteve porque a empresa era ativa e tudo mais. Com o tempo, quando teve a falência da empresa, né, foi decretada a falência da empresa, onde a maioria das pessoas já sabem a história, a empresa acabou fechando e o estádio permaneceu. Tá? O estádio permaneceu, o nome da associação permaneceu como Madeirite. E agora, recentemente, como você falou, juntamente com os demais diretores da associação, nós temos uma associação com diretores constituídos, a Associação da Madeirite tem um CNPJ próprio.
nós resolvemos homenagear, fazer uma simples homenagem para uma pessoa que dedicou a vida, vamos dizer assim, parte da vida à Associação da Madeirite. Ele se criou, nasceu praticamente nos arredores da Madeirite, foi funcionário da Madeirite, foi presidente da associação por algumas gestões, campeão, e como atleta, né, como você falou assim, ele foi um exemplo, né, foi uma referência em Guarapuava. Quando se falava em Madeirite, se associava ao nome do Mário. Com certeza. E o Mário foi uma pessoa assim que teve não só a participação no esporte, ele teve um desenvolvimento muito grande, vamos dizer assim, uma referência muito grande, inclusive na sua infância, lá para os 17, 18 anos, a gente era muito amigo pessoal. Teve clubes profissionais que vieram atrás do Mário para levar ele para fazer parte do elenco profissional. Eu lembro que o Coritiba, o Internacional, o Grêmio vieram para querer levar ele, já que ele era um dos destaques na época como jogador de futebol e principalmente defendendo as cores da Madeirite. E ele acabou não aceitando, porque ele não fazia muito tempo que perdeu o pai dele, ficou só ele, a mãe e as irmãs, e ele acabou assumindo, vamos dizer assim, o controle da família na parte masculina, e acabou não seguindo a carreira profissional. Mas não seguindo a carreira profissional, ele se dedicou integralmente à Madeirite na parte esportiva, né? E se destacou, como todo mundo já sabe, o jogador que ele foi, a pessoa que ele foi, o pai de família que ele foi, o profissional que ele foi. Então ele foi de bastante destaque em todas as áreas, e daí nós, como eu falei para você, da associação, decidimos, e foi unanimidade quando houve essa escolha, né, da troca do estádio, porque já não existe mais a Indústrias Madeirite, e sim só a associação, o Grêmio Recreativo Madeirite. Então nada melhor, nada mais justo do que nós homenagear uma pessoa que se dedicou ao esporte da Madeirite. Muito bem. Pedrinho, então agora o estádio da Madeirite, assim é conhecido, estádio da Madeirite, era estádio Mário Ferreira Pauluski. Exatamente, Tonico. Agora, de Rubem de Melo, passou a ser Mário Paluski. Mário Ferreira Paluski é o nome completo, mas para abreviar, Mário Paluski. Estádio Mário Paluski a partir de agora. Esse documento já está registrado no cartório, já foi enviado o comunicado a todas as entidades que promovem o esporte, para a federação, para a liga, para terem esse conhecimento que, a partir desse momento, chama-se Estádio Mário Paluski. E quando nós da imprensa formos anunciar qualquer jogo lá no estádio da Madeirite, Madeirite, quem poderia ser? Madeirite Vila Santana, um exemplo fictício. No estádio Mário Ferreira Pauluski, né? Vamos nos acostumar, mas isso vai ser tranquilo pra gente falar o nome do Mário, né? Porque o Mário era uma pessoa sensacional, né, Pedrinho? Exatamente. Nada melhor como homenagear uma pessoa que se destacou tanto no esporte da Madeirite e no esporte de Guarapuava. Tanto é que você fez um comentário agora que a maioria das pessoas que vivem do futebol conhecem ele e sabem do valor que ele teve pela Madeirite. O sujeito de família, como você falou, até comentei com o Pedrinho ontem, que as filhas do Mário são amigas das minhas filhas, mas faz tempo que não se encontram mais, mas na época da escola, estudavam juntas, né? Então, realmente, o Mário era uma pessoa muito querida. Pedrinho, por falar estádio Mário Ferreira Pauluski, o estádio da Madeirite, como é que está essa resenha, essa questão aí do estádio? Porque aquele imóvel, né, que pertencia à empresa, ele foi já leiloado, foi arrematado também aquele imóvel, e cogita-se a possibilidade, inclusive, de o Grêmio Recreativo Esportivo Madeirite perder aquele espaço. Como é que está essa questão? Tonico, realmente, como você falou, existe essa possibilidade, a gente tem que ser realista em relação a isso. Vamos dizer assim, um fato triste, que de repente, se vier a acontecer, vai deixar nós, esportistas de Guarapuava, aí, vamos dizer assim, órfãos de mais um estádio de futebol. Então a situação está assim, o campo da Madeirite fazia parte, a parte do campo da Madeirite fazia parte de todo o terreno da área industrial. Era um terreno só, e com o fechamento da indústria da Madeirite,
esse imóvel foi levado a leilão. Só que antes de sair o edital do leilão, nós entramos com um pedido de uso capião. Afinal de contas, como eu falei para você, o Grêmio Recreativo Madeirite foi fundado em 1955. Tá? Então ele vai fazer 50 anos agora, né? 50 anos de existência. E sempre esteve estabelecido naquele local, participando de inúmeros campeonatos. A Associação da Madeirite é uma entidade com CNPJ constituído, ou seja, ela vive de um tempo para cá, quando a empresa começou a ter dificuldades, ela começou a sobreviver com seus recursos próprios, não dependendo da empresa. E isso fez com que a gente entrasse com o pedido do uso capião legal, porque embasados em provas e documentos, a gente acha que a gente ia conseguir êxito em relação a esse processo. Tivemos o julgamento em primeira instância, infelizmente a gente saiu derrotado, tá? Em primeira instância, é bom o povo ficar sabendo, muito se fala sem conhecimento. Então perdemos em primeira instância, recorremos em segunda instância e ele ainda aguarda julgamento em segunda instância. Então hoje dá para dizer assim que temos 50% de chance de ganhar, como temos 50% de chance de perder. A justiça é quem vai decidir, né, Pedrinho? Pedrinho, quero agradecer a sua presença aqui na Rádio Cultura. O Pedrinho, inclusive, assumiu recentemente um cargo no Estado do Paraná, do governo do Estado do Paraná, Secretaria do Trabalho, né, Pedrinho? E eu já conversei com o Pedrinho porque nós vamos fazer uma outra entrevista para você falar sobre as suas atividades agora, integrando a equipe aí do governo do Estado do Paraná na Secretaria de Trabalho. Muito agradecido aí pela sua visita, Pedrinho. Eu que agradeço você, Tonico. Mando um grande abraço a todos os teus ouvintes. Desejo um abençoado final de semana a todos nós. Que nós sempre tenhamos a bênção de Deus, né? E que a gente possa se encontrar em outra oportunidade aí para a gente estar passando as informações que são necessárias. Falei com o Pedro Aurélio Pedrinho, presidente do Grêmio Recreativo Esportivo Madeirite, que hoje veio aqui ao nosso convite para explicar a mudança de nome do Estádio da Madeirite, que agora passou a se chamar Estádio Mário Ferreira Pauluski. Quando você for em algum jogo lá no bairro industrial, como também é conhecido, né? Que agora não é mais tanto industrial, né? Mas quando você for lá para a região da Madeirite, o estádio passou a se chamar Estádio Mário Ferreira Pauluski. É uma justa homenagem ao Mário, que quando em vida, eu posso dizer que ele foi nosso amigo, era um cara muito gente boa e que infelizmente nos deixou de forma precoce. E os diretores do Grêmio Recreativo Esportivo Madeirite estão de parabéns por proporcionar à família, né, essa justa homenagem. Agora, em Guarapuava são 17 horas mais 26 minutos. Gentileza gera gentileza. Motociclistas, motoristas,